coisa querida da minha vida, seguindo nossos princípios fundamentais, eu tenho os princípios nas relações internacionais. Professor, é princípio fundamental ou é princípio nas relações internacionais? Os dois. Os princípios nas relações internacionais também são princípios fundamentais. Então, se a tua prova vier assim, ó, a concessão de asilo político é princípio fundamental? Sim, é princípio fundamental e também um princípio nas relações internacionais. E o que são esses princípios? Esses princípios são verdadeiras declarações de relação com países estrangeiros. Então, o Brasil diz assim, ei, vou colocar aqui na minha conste, como que eu vou conversar com o resto do mundo? Então, o Brasil fala assim, ei, mundão, aqui a gente vai funcionar da seguinte forma, fazemos isso e aquilo. Então, os princípios nas relações internacionais, você vai perceber que eles se relacionam com questões envolvendo o plano internacional externo. Quer ver? Tem mnemônica, né, meu amor? Claro que tem mnemônica sempre, que a tia gosta de uma mnemônica que só. Conde preso não reina, coopera igual. Então, a mnemônica aqui para você memorizar os princípios nas relações internacionais. Conde preso não reina, coopera igual. Então, você lembra para os fundamentos, sociediva plu, para os objetivos, conde erra pró, e para os princípios nas relações internacionais, conde preso não reina, coopera igual. Quer ver? Onde que vai aparecer esse conde todo aqui, ó? Vamos lá, o primeiro de concessão de asilo político. E o que é o tal do asilo político? O asilo político é tipo quando alguém pede pouso na sua casa. Deixa eu te contar mais ou menos assim. Teu amigo aprontou lá na casa dele, tá meio brigado com a mulher. Aí ele fala assim, ei, posso dormir na tua casa hoje que tá meio ruim aqui o clima em casa com a minha mulher, ela me tacou pra fora e tal, e você pode me ajudar aí, ficando na tua casa? Isso que você tá concedendo pro seu amigo aí se chama asilo político, é mais ou menos a mesma coisa. O asilo político é quando um país, então, concede abrigo, asilo para uma pessoa que está sendo vítima de uma perseguição no seu país de origem. Então, a pessoa vítima de uma perseguição no seu país de origem, ela pode pedir asilo político. E o Brasil está dizendo assim, ei, aqui nós concedemos asilo político. E a gente pode colocar algumas observações em relação a isso. A concessão de asilo político é um ato do presidente, no exercício da soberania, então aqui como chefe de Estado, né? Então, inclusive, o Brasil concede asilo político se quiser, ele não é obrigado a conceder asilo político. Então, não é que o Brasil está dizendo, a gente concede asilo político. Então, qualquer pessoa vítima de qualquer perseguição pode chegar aqui e o Brasil é obrigado a conceder asilo. Não é obrigado, não. O que a gente está dizendo é assim, aqui nós concedemos asilo político, mas para quem a gente quiser. Então, é um ato discricionário do presidente da República no exercício de soberania estatal. Então, soberania e é um ato discricionário. Agora, olha só, será que nós concedemos asilo para qualquer pessoa e em decorrência de qualquer situação? Vamos pensar assim, ó. Se eu chegar para você assim contar, imagina que um determinado gringo matou a sua esposa lá no país dele. Matou por quê, professor? Matou porque é mau, matou porque é ruim, matou porque queria ver o sangue correr. E daí essa pessoa começa a ser perseguida no país dele, ou não é? Claro, as polícias, os negócios vão começar a perseguir ele para punir ele. Aí, de repente, ele vem aqui pro Brasil e fala assim, Brasil, por favorzinho, me concede asilo político. Nós vamos conceder asilo político para esse vagabundo pilantra que matou a mulher dele lá? Claro que não. Então, por isso que a gente pode dizer que a concessão de asilo político, ela não ocorre em determinadas circunstâncias. Quando? Vamos anotar. Então, não se concede asilo político, então eu vou colocar assim, ó, ele não pode ser invocado. Não pode ser invocado. Então, quando que não adianta vir aqui pedir que a gente não vai deixar? Quando a pessoa estiver sendo perseguida de forma legítima. Então, vou colocar aqui, ó, quando houver uma perseguição legítima, movida por um crime de direito comum.
Então não se trata de um crime político, um crime de opinião, não. É um crime de direito comum, tipo, matou alguém. E essa pessoa está sendo perseguida de forma legítima. O Estado está indo atrás dela para prender ela e apurar as consequências do crime que ela cometeu. Então daí não vem invocar asilo político, que a gente já tem muito aqui, ou não é? Já tem muita gente assim para pegar o estrangeiro ainda, no caso? Claro que não. Então, não se concede asilo político, ele não pode ser concedido, não pode ser invocado por aquele estrangeiro que está sendo perseguido de forma legítima por um crime que cometeu lá de direito comum, ok? Também não concedemos asilo político, ele não pode ser invocado quando a pessoa tiver cometido algum ato contrário aos objetivos e aos princípios da ONU, das Nações Unidas. Então, pô, o Brasil assumiu um compromisso internacional aí perante a ONU e tal de fazer as coisas certinho. Aí agora vai ficar colocando para dentro de casa gente pilantra? Não, não, não. Então, não concedemos asilo político. Ele não pode ser invocado quando a pessoa que está solicitando o asilo estiver sendo perseguida de forma legítima por um crime de direito comum ou tiver cometido um ato contrário aos princípios, aos objetivos da ONU, ok? Como que isso aqui vem em prova? Que o Brasil concede asilo político independentemente do crime ou da sua natureza. Errado. Dependendo do crime, da natureza, de como a coisa está acontecendo, a gente não concede asilo político, ok? E uma jurisprudência bem importante aqui do Supremo Tribunal Federal. A concessão de asilo político não impede a posterior extradição. Vou colocar aqui, ó. A concessão de asilo não impede posterior extradição. Então imagine que o indivíduo veio para cá, está na condição de asilado político e posteriormente o Brasil resolveu conceder asilo político, então ele está sendo perseguido não por um crime de direito comum, ou às vezes a perseguição não é legítima, né? Ou sei lá, o Estado está perseguindo a pessoa, mas não está assegurando o contraditório, ampla defesa, coisas assim. O Brasil fala, beleza, você pode ficar aqui, te concedo asilo político. Aí posteriormente há um pedido de extradição por um crime que a pessoa cometeu às vezes em outro país até, por um outro fundamento. Nesse caso, o fato da pessoa estar no Brasil na condição de asilada não impede a sua posterior extradição, ok? Nesse tópico aqui é mais que suficiente. Concessão de asilo político é um ato do presidente no exercício de soberania, trata-se de ato discricionário, inclusive na condição, vou completar aqui, ó, de chefe de Estado. Ele não pode ser invocado, esse princípio aqui, ó, quando se tratar de perseguição legítima, movida aqui por um crime de direito comum, ou se tratar de atos contrários aos objetivos e os princípios das Nações Unidas, da ONU. E entendeu o STF que a concessão de asilo político não impede a posterior extradição do asilado. Ok aqui? Maravilhoso, vamos para o próximo. Defesa da paz. O que é isso? A defesa da paz, ela se manifesta de duas formas. Então, eu vou falar aqui de um aspecto negativo e de um aspecto positivo. Por um aspecto negativo, significa o compromisso internacional de não provocar conflitos armados. Conflitos armados. E, por um lado positivo aqui, ó, tá na ideia de manter ou restabelecer a paz. Então, quando o Brasil fala, ó, aqui, ó, é defesa da paz, hein? Porque lembra que é com D, né? Então, com D, concessão de asilo político, o D de defesa da paz. Significa, ó, a gente se compromete a não fazer guerra, não ficar guerreando, invadindo outro país ou provocando conflitos armados. E também, se tiver, a gente vai tentar, de alguma forma, manter ou restabelecer a paz. Ok? Então, defesa da paz, duas perspectivas, uma negativa, não fazer guerra, não fazer conflitos, e uma positiva também, caso esses conflitos ocorram, de buscar, de restabelecer sempre a paz. Prevalência dos direitos humanos, o que é isso aqui, ó?
Quando eu penso na ideia de prevalência dos direitos humanos, aqui eu também tenho duas perspectivas, ó. Sobre uma perspectiva interna, é a ideia, então, que o Brasil se compromete de internalizar normas e tratados de direitos humanos. Num plano externo ou internacional, é a ideia de se engajar e proteger, vou colocar aqui, ó, proteção de direitos humanos. Então, quando eu falo assim, ó, um dos nossos princípios é a prevalência dos direitos humanos, lembra? Com de pre, de preso lá, né? Com de pre, aqui de prevalência dos direitos humanos. Então, o que vale aqui é a ideia de prevalência dos direitos humanos. Isso significa o quê? O Brasil se compromete a pegar tratados que ele assine, compromissos internacionais de direitos humanos e colocar aqui dentro de casa. Criar normas concretas que sejam aplicadas aqui dentro. E mais, de se engajar politicamente, de proteger direitos humanos também em um cenário internacional. Inclusive, a prevalência dos direitos humanos é um princípio que se sobrepõe à própria ideia de soberania estatal. Lembra quando a tia falou sobre soberania, que não é mais um conceito absoluto, não é um fundamento absoluto, que ele encontra limites nos direitos humanos? Pois é. Então, o princípio internacional aqui da prevalência dos direitos humanos, ele pode se sobrepor ao próprio conceito de soberania, porque os direitos humanos, eles se encontram num plano que vai além dos limites do Estado, além da própria soberania, ok? Então, vamos colocar assim, ó. É um princípio que pode se sobrepor à soberania. Porque um Estado ele não pode ser soberano ao ponto de reiteradamente violar direitos humanos. Maravilha? Então, defesa da paz, perspectiva negativa, não provocar conflitos. Perspectiva positiva, manter e restabelecer a paz. Prevalência dos direitos humanos aqui dentro de casa, criar normas, internalizar tratados e tudo mais. No plano externo internacional, se engajar, proteger direitos humanos em organismos e em órgãos internacionais. E ainda o princípio da prevalência dos direitos humanos pode se sobrepor ao próprio conceito de soberania. Solução pacífica dos conflitos. Aqui, que é a ideia? Gente, o Brasil é um país paz e amor. O Brasil está dizendo assim, ei, vamos resolver? Vamos, mas vamos resolver na diplomacia. Vamos resolver conversando? Não vamos resolver na base da guerra, da bala, né, do tiro. Plata ou plumo, lembra do Pablo Escobar? Será que é na base do tiro? Como é que funciona isso aí? Não. O Brasil a gente senta, a gente conversa, a gente vê como é que é. Então o Brasil está dizendo assim, ó mundo, nós vamos tentar solucionar os conflitos sempre de forma pacífica, sempre buscando a diplomacia. Então aqui, ó, solucionar conflitos através da diplomacia, sem o uso de medidas extremas. Ah, professor, então, caso disso, a gente não vai fazer guerra? Claro que vai, né? Se de repente um órgão internacional invadir aqui, nós não vamos declarar guerra? Claro que não vamos declarar guerra. Vai fazer o quê? Vai ter que declarar guerra. Agora, a ideia não é essa. A ideia é assim, nós vamos invadir vocês aí, seus bandos safados brasileiros. Calma, vamos conversar. Senta aqui, chama os seus diplomatas, vamos conversar para ver se a gente não chega num acordo, numa forma pacífica de resolver esse nosso problema. Essa é a ideia. Mas se tiver que ir pro fight, vamos pro fight. Tá aí para isso. Fazer o quê? Tá? Aí como é que vem isso aqui em prova? Esse, ó, solução bélica dos conflitos. Solução armada dos conflitos. Não, é solução pacífica dos conflitos. Não intervenção. Aqui, quando a gente fala em não intervenção, é não se meter o bedelho nas coisas dos outros.
Então, a ideia de não intervenção é não intervenção num plano militar, num plano político, econômico, cultural. Entretanto, isso aqui não é absoluto. A ideia de não intervenção é não se intrometer onde não foi chamado, entendeu? Então, não vai mandar as frotas lá para guerrear com o exército dos caras. Aqui não é Estados Unidos não, entendeu? Estados Unidos que não sabe muito bem manjar dessa ideia de não intervenção. Estados Unidos gosta de se meter, que é uma loucura. O Brasil não, é tipo A do A, cada um seu quadrado. Ah, tá ruim aí? Pois é, se vira. O máximo que a gente pode fazer é tentar ajudar no plano internacional aí, fazer uns acordos, mandar uns ajuda, mas a gente não vai pegar e vai meter tropa lá, vai se meter na organização política do Estado, questão econômica, não. O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, mas assim, não vou ficar se metendo, entendeu? Aqui é reconhecer a independência do outro país, a sua capacidade de autodeterminação. Então, por isso a gente não intervém. Essa é a regra da não intervenção. Entretanto, a doutrina majoritária aqui defende a possibilidade de intervenção para fins humanitários. Mas veja que essa intervenção, ela não vem como uma ingerência num plano político, num plano cultural, num plano econômico, não. Aqui a intervenção para fins humanitários é a ideia de ajudar o país para salvar vidas. Tá? Então, por exemplo, a gente poderia pensar na intervenção feita no Haiti. Nesse caso, o Brasil mandou exército, mandou um monte de gente para lá, mas não para se meter nos conflitos econômicos, nas discussões envolvendo a soberania daquele estado, não para isso. A ideia é o quê? É salvar vidas. Ok? Então, a doutrina majoritária aqui defende que o princípio da não intervenção não é um princípio absoluto e, por isso, possibilitaria a intervenção que não é militar, que não é política, que não é econômica, que não é cultural, para fins humanitários. Ok? Então, eu vou colocar aqui, em alguns casos, intervenção com a finalidade humanitária. Seria possível. Como que isso aqui cai em prova ou como isso aqui já caiu em prova? Já caiu em prova assim, ó. O Brasil é regido pelo princípio da intervenção. Não, princípio da não intervenção. O Brasil é o país que, nas suas relações internacionais, permite a intervenção de natureza política, de natureza econômica. Errado, a regra da não intervenção. Ou nós tivemos uma questão que dizia assim, ó. O Brasil rege as suas relações internacionais pelo princípio da não intervenção. Princípio esse que possui caráter absoluto. Aí errado. Por que não é absoluto? Por quê? Porque existe, pela doutrina majoritária aqui, a possibilidade de intervenção brasileira, mas lembra, sempre com a ideia de finalidade humanitária. Aqui é salvar vidas mesmo, tá? Beleza. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Aqui, vamos lá. Aqui também tem âmbito interno e âmbito externo. Quando o Brasil fala assim, ó, nós repudiamos o terrorismo, nós repudiamos o racismo, estou dizendo assim, ó, num plano interno, significa o quê? Nós vamos adotar medidas punitivas, criminalizando esses comportamentos. Então, a gente está dizendo assim, ei, mundão, quando a gente fala assim, a gente repudia o terrorismo e o racismo, não é assim, eu repudio. O que você acha sobre Brasil? A gente só repudia. Mas o que é repudiar? Não, nós vamos dizer que isso aqui é crime aqui dentro. E não só isso, nós vamos dizer que é crime feio, e que é crime que vai ser punido assim, 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 e vai ser desse jeito. Nós vamos criar medidas coercitivas, medidas firmes para criminalizar esse tipo de conduta. Isso é o repúdio ao terrorismo e ao racismo sob essa perspectiva interna. Numa perspectiva externa ou internacional, então num plano externo, então aqui ó, um dever do Estado de não se relacionar com estados
ou organizações que estimulem esse tipo de comportamento. Organizações. Então o Brasil fala assim, eu repudio o terrorismo e o racismo. Mas está fazendo tratado, está fazendo acordo internacional com um país terrorista. Aí não, né, Brasil? Aí não é esse o caso. Então, quando a gente fala repúdio ao terrorismo e ao racismo, significa o Brasil está dizendo, mundão, nós vamos fazer isso aí virar crime aqui, hein? E não vai ser um crimezinho qualquer, não. Potencial ofensivo, não, vai ser crimezão tenso mesmo. A pessoa tem que saber que está fazendo um negócio, e um negócio muito feio. Então, a gente vai criminalizar, vai criar medidas punitivas sobre esses crimes. E mais, nós aqui, Brasil, não vamos ficar se relacionando, sendo amiguinho de país terrorista, não. Ou de organizaçãozinha aí que financia terrorismo. É essa a ideia, é esse o compromisso desse princípio. Lembrando que a Constituição Federal estabelece mandados de criminalização a respeito desses dois crimes aqui, tanto do terrorismo quanto do racismo, inclusive estabelecendo características para esses crimes. Vou destacar aqui para vocês, ó. A Constituição Federal, ela vai dizer que o terrorismo e o racismo, os dois são crimes inafiançáveis. Vou até fazer a tabelinha aqui, ó. Nós vamos ver isso também em direitos fundamentais, mas eu só vou adiantar um pouquinho essa tabelinha aqui, ó. Então, a Constituição Federal, ela vai falar em crimes inafiançáveis, crimes imprescritíveis e crimes insuscetíveis de graça ou anistia. Os crimes que a Constituição menciona como inafiançáveis são o racismo, a ação de grupos armados, civis e militares. Ela vai falar do tráfico, da tortura, do terrorismo e dos crimes hediondos. Todos esses crimes, eles são inafiançáveis. Parte desses crimes são inafiançáveis e imprescritíveis. E você vai gravar assim, ó. Inafiançável, imprescritível é ração. Ração, professor? É. Inafiançável, imprescritível é ração. Então, ração de racismo e o são aqui de ação de grupos armados. E daí o que sobra é insuscetível de graça ou anistia. Você vai gravar aí, ó, como 3TH. 3T, tráfico, tortura, o T do terrorismo e o H dos crimes hediondos. Então, veja que eu tenho todos os crimes inafiançáveis. Inafiançável, imprescritível, ração. Inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, 3TH, tráfico, tortura, terrorismo e os crimes hediondos. Como que isso aqui, que está lá no artigo 5º, pode ser cobrado em princípios fundamentais? Ele pode cobrar assim, ó. Nas relações internacionais, o Brasil é regido pelo repúdio ao terrorismo e ao racismo. Crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Certo ou errado? E aí? E daí você tem que saber que inafiançável e imprescritível é só o racismo. Porque o terrorismo, ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Você está entendendo? Então, por isso que essa tabelinha ela é importante neste tópico aqui de princípios fundamentais, porque você precisa saber a natureza desses dois crimes. Então, os dois são o quê? Os dois são inafiançáveis, só que o terrorismo, ele é insuscetível de graça ou anistia, enquanto que o racismo, ele é imprescritível. Observe que com essa tabelinha, um mesmo crime não pode ser as três coisas ao mesmo tempo. Então, não existe crime aqui na nossa Constituição que é inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Ou ele é inafiançável, imprescritível, ele é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Então, o que nós repudiamos no plano internacional? O terrorismo e o racismo.
Ah, professora, mas não falou da tortura. Não, não falou da tortura. Então, se a questão falar assim, ó, são princípios nas relações internacionais, o repúdio ao terrorismo, tortura e racismo, tá errado. O que nós repudiamos no plano internacional? O terrorismo e o racismo. Terrorismo e o racismo. Os dois são crimes o quê? Inafiançáveis. Racismo, inafiançável e prescritível, e o terrorismo, inafiançável, mas insuscetível de graça ou anistia. Ok aqui? Então, se você quiser, para você não errar mais esse tópico. Fechou? Maravilha. Independência nacional. Aqui, ó, quando a Constituição fala em independência nacional, ela está fazendo um reforço da nossa soberania externa. Está dizendo assim, ei, mundo, nós somos independentes. E não só isso, nós reconhecemos também a independência dos outros países e respeitamos a independência dos demais países, ok? Então, a ideia de independência nacional é apenas um reforço daquele conceito que já analisamos, da soberania externa. Autodeterminação dos povos. Aqui é a ideia de respeito aos países, aos estados, para que eles possam estabelecer o seu próprio sistema político e as suas próprias regras de desenvolvimento. E veja que os princípios, eles não são excludentes, né? Eles se complementam aqui. Então, quando a gente fala em autodeterminação dos povos, significa assim, ó, eu, país Brasil, respeito a independência dos outros estados. E não só fala assim, ai, parabéns, você é um país independente, que lindo. Não, eu respeito, inclusive, o sistema político que eles estabelecerem, concordando eu com esse sistema ou não. E eu também vou reconhecer que eles podem se desenvolver da forma como eles quiserem, concordando eu ou não. Então, o princípio da autodeterminação dos povos se relaciona também a essa ideia de independência, mas reconhecer essa independência e autonomia dos outros países, ok? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Olha só que maravilha. Então, lembra? Conde preso, só para você ficar ligado nos Paranauê da mnemônica, né? Que a tia foi esquecendo de falar, ó. Aqui. De concessão, de defesa da paz, de prevalência dos direitos humanos, então, conde preso, de solução pacífica dos conflitos. Não, de não intervenção e de não reina. Então, não de repúdio ao terrorismo e ao racismo, de independência nacional, não reina a autodeterminação dos povos. Aí vem coopera igual. Então, agora eu estou no cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O que o Brasil está dizendo? Ele está dizendo assim, gente, a gente não está isolado do mundo. Então, aqui, ó, significa que o Brasil assume um compromisso internacional de cooperar. Aqui eu estou falando em conceitos de cooperação, de abertura, de integração, dizendo, ei, eu estou aqui no meu mundo, eu sou soberano, eu sou independente, mas eu estou ligado que eu estou no mundo, entendeu? E que eu estou ligado também que eu preciso cooperar para que os povos possam se desenvolver, para que os povos possam, né, criar aí a sua independência, para que a própria humanidade possa progredir. Então, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade se refere a esses conceitos de abertura, então de cooperação, né? É a ideia de abertura, de integração. Querido? Muito querido. Então, conde preso, não reina, coopera, igual. De igualdade entre os estados. Aqui, quando a Constituição fala em igualdade, eu tenho vários tipos de igualdade. Então, quando ela fala assim, igualdade entre os estados, ela está falando desse tratamento isonômico, igualitário entre os países. E essa igualdade, ela pode ser vista através de algumas perspectivas. Vamos anotar. Eu posso falar em igualdade só a perspectiva formal. Igualdade entre os estados, igualdade formal. Tratamento igualitário perante órgãos
judiciais. É como se eu dissesse assim, ó, para o Brasil todo mundo é país. Então todo mundo é reconhecido como país. Só que essa igualdade não significa que eu precise me relacionar com todos os países de forma igualitária. Então, por exemplo, o Brasil, ele pode manter relações mais com um país do que o outro? Claro que sim. Imagine que a gente tem uma afinidade maior com um determinado país do que com outro determinado país. Não tem problema. Isso não viola a ideia de igualdade. Isso porque a igualdade prevista aqui na Constituição é uma igualdade formal. Então, nessa ideia de que todos são países, né, e devem ser tratados de forma igualitária, do mesmo jeito. Mas isso não significa que nas minhas relações internacionais, eu, país Brasil, vou ter que me relacionar igualzinho com cada país do mundo. Claro que não. Então, se o Brasil quiser se relacionar mais com os Estados Unidos e menos com, sei lá, com a Índia, vai depender dos interesses econômicos, vai depender dos interesses políticos que estão norteando aquele país. Ah, eu quero me relacionar mais com a Argentina. Vai depender de todo o interesse político e econômico que está sendo norteado naquele momento. Você está entendendo? Isso não viola o princípio da igualdade entre os estados, porque nós estamos falando aqui de uma igualdade formal. Questão de prova, já falou que a Constituição estabelece que nas relações internacionais o Brasil é regido pelo princípio da igualdade material entre os estados. Não é igualdade material, meu amor, é igualdade formal. Podemos falar ainda em igualdade legislativa. Essa igualdade legislativa significa que os estados, eles só podem ser obrigados, então quando eu falo estados, estou falando dos países, tá? Estados só podem ser obrigados naquilo que consentirem. Então, por exemplo, o Brasil realiza um tratado internacional com a Argentina. O que ele vai poder exigir da Argentina é aquilo que a Argentina se comprometeu. Então, nessa ideia de igualdade, a gente fala em igualdade legislativa, na medida em que o Estado ele só fica obrigado a cumprir com o compromisso naquilo que ele se obrigou. Então, se a Argentina falou, nós vamos se relacionar desse jeito e ela descumpre, aí a gente pode punir, a gente pode, né, cancelar aqui esse acordo internacional, a gente pode criar uma divergência. Agora, se o país se comprometeu e assumiu esse compromisso, beleza, eu só posso exigir que ele cumpra aquilo que ele se obrigou. Essa é a igualdade legislativa. E, por fim, a gente pode falar em igualdade política. A igualdade política é a igualdade existencial, mais ou menos aquilo que eu já tinha te explicado. Ou seja, que todo mundo é independente. Independência política. Então, que todo mundo é país e a gente vai respeitar todo mundo como um país soberano. Então, quando a Constituição Federal fala lá no princípio da igualdade entre os estados, ela está me dizendo o quê? Que se reconhece aqui, então, uma igualdade formal, legislativa e política dos países. Não há, portanto, uma igualdade material aqui reconhecida pela Constituição Federal, ok? Então, vou colocar aqui uma estrelinha em neon vermelhinha para você colocar assim, ó. Não há, aqui neste caso, uma igualdade material, ok? Porque, logicamente, há diferenças econômicas, sociais, de próprio relacionamento entre os países. E, por fim, o último princípio nas relações internacionais, que é a integração latino-americana de nações. O que a Constituição Federal fala? Ela fala que é princípio nas relações internacionais buscar aqui uma integração.
uma integração supranacional entre os países da América Latina. Essa integração, ela será de natureza econômica, política, social e cultural. Então, o Brasil, nas relações internacionais, nas suas relações internacionais, ele visa buscar uma integração entre os países da América Latina. Essa integração ela é de ordem econômica, mas também de ordem política, social e cultural. Essa é a ideia de se criar uma supranacionalização dos povos da América Latina. Ok? Então, esses são os princípios nas relações internacionais. Princípios esses elencados lá no artigo 4º da Constituição Federal. E aqui a gente fecha, então, o grupo dos princípios fundamentais. Então, veja que tudo que nós falamos aqui são princípios fundamentais. Então, se eu falar, por exemplo, a soberania. Soberania é princípio fundamental, mas é também fundamento. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é um objetivo da República Federativa do Brasil, mas também é um princípio fundamental. A nossa federação, ela é o quê? É a nossa forma de Estado, mas ela também é um princípio fundamental. Tudo aquilo que está elencado, então, do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal, pode sim ser classificado, ser chamado de princípio fundamental. Ok? Encerramos esse tópico por aqui, espero que você tenha gostado e até a próxima.